Antes de fazermos esta oração, quero convidar você a desacelerar por alguns instantes e permitir que sua mente e seu coração se aquietem diante da presença de Deus. Talvez o seu dia tenha sido difícil. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam feridas dentro da sua alma que você tenta esconder, até mesmo das pessoas mais próximas. Mas Deus conhece tudo. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima, cada decepção e cada luta silenciosa que você enfrenta. Não existe dor escondida aos olhos do Senhor. Não existe sofrimento que Ele não veja. E hoje, antes mesmo de começarmos a orar, eu acredito que Deus deseja falar ao seu coração sobre algo extremamente importante. A liberdade que nasce quando escolhemos perdoar e permitir que Ele cure as feridas que carregamos. Muitas vezes pensamos que a maior batalha da vida acontece ao nosso redor, mas a verdade é que algumas das batalhas mais difíceis acontecem dentro de nós. Existem guerras silenciosas travadas no coração. Existem lembranças que voltam inesperadamente. Existem palavras que foram ditas há anos e que ainda provocam dor. Existem situações que pareciam superadas, mas que continuam influenciando nossas emoções, nossas decisões e até mesmo nossa forma de enxergar as pessoas. Talvez alguém tenha traído sua confiança. Talvez alguém tenha abandonado você quando mais precisava. Talvez tenha sido uma injustiça que nunca foi reparada. Talvez tenha sido uma rejeição que marcou profundamente sua história. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece esquecer. A dor é uma realidade da experiência humana. Todos nós já fomos feridos em algum momento da vida. Todos nós já experimentamos decepções. Todos nós já enfrentamos momentos em que sentimos que fomos tratados de forma injusta. O problema não está em sentir dor. O problema começa quando a dor cria raízes tão profundas que passa a definir quem somos. O problema surge quando a tristeza se transforma em amargura, quando a decepção se transforma em ressentimento e quando a ferida passa a controlar nossa maneira de viver. A amargura é perigosa porque raramente chega anunciando sua presença. Ela entra devagar. Começa como uma lembrança dolorosa. Depois se torna um pensamento recorrente. Em seguida, passa a influenciar nossas emoções. E quando percebemos, ela já está moldando nossa visão sobre as pessoas, sobre a vida e até mesmo sobre nós mesmos. Muitas pessoas acreditam que guardar ressentimento é uma forma de proteção. Pensam que, mantendo viva a lembrança daquilo que aconteceu, estarão impedindo que a mesma dor se repita. Mas a verdade é que a amargura não protege. Ela aprisiona, ela não fortalece, ela enfraquece, ela não traz justiça, ela rouba a paz. Talvez hoje você esteja cansado de carregar uma história que continua machucando, cansado de lembrar do passado, cansado de reviver conversas, situações e momentos que gostaria de apagar da memória. E é exatamente nesse ponto que Deus deseja encontrar você. Não para condenar seus sentimentos, não para minimizar sua dor, não para fingir que nada aconteceu, mas para mostrar que existe um caminho de cura, um caminho que não depende apenas da sua força, um caminho que começa quando você entrega suas feridas nas mãos daquele que conhece cada detalhe da sua vida. Deus entende a profundidade da sua dor, muito mais do que qualquer pessoa poderia compreender. Ele viu aquilo que ninguém viu. Ele ouviu palavras que ninguém ouviu. Ele conhece o peso que você carregou durante anos em silêncio. E justamente por isso, Ele também sabe como restaurar aquilo que parece impossível de restaurar. Existem pessoas que já perderam a esperança de mudar. Existem pessoas que acreditam que serão amargas para sempre, que nunca conseguirão perdoar, que nunca conseguirão voltar a confiar. Mas Deus
é especialista em transformar histórias que pareciam sem solução. O perdão não significa dizer que aquilo que aconteceu foi correto. O perdão não significa ignorar a verdade. O perdão não significa fingir que a dor nunca existiu. O perdão significa decidir que a ferida não terá mais o poder de controlar o seu futuro. Significa entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Significa abrir espaço para que a cura comece. E embora esse processo nem sempre seja fácil, ele sempre vale a pena. Existem pessoas que passaram anos presas a acontecimentos do passado, anos carregando mágoas, anos alimentando pensamentos de raiva, anos desejando que alguém sofresse a mesma dor que causou. Mas no final descobriram que quem estava sofrendo mais eram elas mesmas. Descobriram que a falta de perdão estava roubando sua alegria, sua paz e até mesmo sua capacidade de desfrutar das bênçãos que Deus colocava diante delas. Por isso, hoje eu quero encorajar você a dar um passo em direção à liberdade. Talvez seja um passo pequeno. Talvez você ainda não consiga enxergar o final da jornada. Talvez a ferida ainda esteja aberta. Mas não permita que isso impeça você de começar agora. Enquanto você continua ouvindo esta mensagem, quero que permita que seu coração permaneça aberto diante de Deus. Não tente esconder suas emoções. Não tente parecer forte diante daquele que conhece cada detalhe da sua vida. O Senhor não se aproxima apenas das pessoas que têm todas as respostas. Ele também se aproxima daqueles que estão cansados, confusos, machucados e sem saber o que fazer. Talvez você tenha passado tanto tempo carregando determinadas dores que elas se tornaram parte da sua rotina. Talvez você tenha se acostumado a viver em estado de alerta, esperando a próxima decepção, esperando a próxima traição, esperando o próximo momento difícil. Mas Deus não criou você para viver aprisionado pelo medo, nem para caminhar carregando o peso constante da amargura. Existem feridas que são visíveis e existem feridas que ninguém consegue enxergar. Algumas pessoas carregam cicatrizes profundas causadas por palavras que ouviram durante a infância. Outras carregam dores provocadas por relacionamentos destruídos, promessas quebradas ou oportunidades perdidas. Existem pessoas que foram abandonadas por aqueles que mais amavam. Existem pessoas que foram rejeitadas quando mais precisavam de apoio. Existem pessoas que aprenderam a sorrir por fora, enquanto choram por dentro. Mas Deus vê tudo isso. Ele vê aquilo que ninguém percebe. Ele conhece as batalhas silenciosas que acontecem dentro do coração humano. Talvez você tenha pedido ajuda a muitas pessoas e ainda assim continue sentindo um vazio. Talvez tenha tentado seguir em frente diversas vezes e mesmo assim certas lembranças continuem voltando. Talvez você tenha acreditado que o tempo resolveria tudo, mas descobriu que algumas feridas não desaparecem apenas porque os anos passam. Algumas feridas precisam ser tocadas pela graça de Deus. Algumas dores precisam ser colocadas diante do Senhor para que a verdadeira cura aconteça. Muitas vezes desejamos que a mudança aconteça rapidamente. Gostaríamos que Deus removesse toda a dor em apenas um instante. Gostaríamos que o perdão fosse simples e automático. Gostaríamos que as lembranças deixassem de existir imediatamente. Mas frequentemente Deus trabalha através de um processo que fortalece nossa fé, transforma nosso caráter e nos aproxima dele. E embora o processo possa parecer lento, cada passo tem valor, cada oração tem valor, cada momento de entrega tem valor, cada decisão de continuar confiando em Deus tem valor. Talvez hoje você esteja em uma batalha que ninguém conhece. Talvez exista uma luta acontecendo dentro da sua mente neste exato momento. Pensamentos que vão e voltam,
emoções que parecem impossíveis de controlar, perguntas que permanecem sem resposta, e mesmo assim, Deus continua dizendo: confie em mim. Ele continua dizendo: entregue suas cargas a mim. Ele continua dizendo: eu sou capaz de restaurar aquilo que parece perdido. Não permita que a dor do passado roube as bênçãos que Deus preparou para o seu futuro. Não permita que uma ferida antiga impeça você de experimentar a alegria que ainda pode viver. Não permita que o comportamento de outras pessoas determine quem você será. Você não precisa se tornar uma pessoa amarga apenas porque foi ferido. Você não precisa perder a capacidade de amar apenas porque foi decepcionado. Você não precisa viver preso ao que aconteceu ontem, quando Deus está preparando algo novo para a sua vida. Há pessoas que passaram tanto tempo olhando para trás, que esqueceram de seguir adiante, passaram tanto tempo focadas naquilo que perderam, que deixaram de perceber aquilo que Deus ainda estava oferecendo. Passaram tanto tempo alimentando lembranças dolorosas que perderam oportunidades de viver momentos de paz. Hoje Deus está convidando você a levantar os olhos. Existe esperança diante de você. Existe um novo capítulo diante de você. Existe uma nova história que pode ser escrita pela graça de Deus. Mesmo que pareça difícil acreditar, a paz ainda é possível. A alegria ainda é possível. A restauração ainda é possível. Talvez algumas situações nunca voltem a ser como eram antes. Talvez alguns relacionamentos nunca sejam totalmente restaurados. Talvez algumas respostas nunca cheguem da forma que você imaginou. Mas a sua cura não depende disso. Sua cura depende daquilo que Deus é capaz de fazer dentro de você. Quando Deus cura um coração, Ele não apenas remove a dor, Ele transforma a pessoa, Ele devolve a esperança, Ele restaura a confiança, Ele fortalece a fé, Ele traz uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que permanece mesmo quando a vida continua apresentando desafios, uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Por isso, neste momento, entregue tudo ao Senhor. Entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue suas mágoas, entregue seus ressentimentos, entregue seus fracassos, entregue suas decepções, entregue até mesmo aquilo que você acredita ser impossível de superar. Não existe fardo pesado demais para Deus.